Minha gente, vamos lá então, olha só. Vamos oficializar isso aqui que a gente já conversou um pouquinho, né? Olha só, olha só. Vamos recapitular aqui. O conjunto das funções que tem essa característica de que o limite no ponto é igual à imagem do ponto, eu dou um nome especial para ela. Eu chamo elas de funções contínuas. Então, funções contínuas são funções onde o limite no ponto é igual à imagem do ponto. É lógico que para isso é preciso que o limite exista, é preciso que a imagem do ponto exista e é preciso que o limite seja igual à imagem. Eu poderia quebrar isso aqui em 3 pedaços, né? Limite tem que existir, imagem do ponto tem que existir, limite tem que ser igual à imagem. Ou então eu posso escrever assim, mas entenda-se que eu estou falando assim, se a igualdade existe, as duas coisas precisam existir. Se uma delas não acontecer, pronto, a função não é contínua. A imagem do ponto não está definida, então a função não é contínua nesse ponto. Lembrando que continuidade é uma coisa pontual. A função pode ser contínua em um ponto e não ser contínua em outro. Professor, mas se a função tem imagem no ponto, ela é contínua, né? Não. Quer ver só por que não? Imagine uma função que tivesse um buraco aqui e que esse pontinho tivesse aqui em cima. Essa função, na medida que você vai se aproximar aqui de um certo x, y, y0, as imagens estarão todas aqui em cima. Né? Eu vou chegar aqui, ó. Então o limite vai ser um número L associado ao ponto que estaria aqui, mas ele não está. No entanto, a imagem desse ponto é aqui. Então eu tenho aqui um limite L ali e vou ter aqui a imagem do ponto x0, y0 aqui, diferente do limite. Então nesse caso, a função tem a imagem definida, a função tem limite, mas o limite não é igual à imagem. Eu poderia ter, inclusive, assim, ó, não ter isso aqui. Então é uma situação onde eu tenho o limite, mas eu não tenho a imagem. Aí nesse caso aqui dizemos que a descontinuidade é removível. Por que eu posso remover a descontinuidade? Porque é como se eu pudesse passar uma massazinha aqui e tampar, né? Eu vou falar o seguinte, olha, defina a imagem desse ponto aqui, x0, y0, que a rigor aqui embaixo é x0, y00, né? Defina a imagem do ponto x0, y0 como sendo o limite. Aí é como se você tampasse aquilo ali e a função passa a ser contínua. Então diz que a descontinuidade é removível quando o limite quando o limite existe. Aí você pode definir a imagem do ponto de tal forma que a função seja contínua, ok? Então tá, falamos já sobre isso aqui. Função é contínua se acontecer essas duas coisas. Agora eu tenho... Deixa eu apagar aqui. Agora eu tenho algumas propriedades que vão me auxiliar nessa caminhada. A gente consegue mostrar isso aqui, né? Não é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa que nós não vamos fazer aqui. Você mostrar assim, ó, que se eu tenho duas funções contínuas em um determinado ponto, então também são contínuas nesse mesmo ponto a soma, a diferença, o produto, o quociente, desde que o do denominador não seja zero. Não posso ter zero no denominador. Porque, por exemplo, olha só, essa função aqui, x, ela é contínua. Ela até eu vou falar bem aqui para vocês, ó. E se eu colocar aqui, por exemplo, x² mais y², é uma função contínua também. Só que o quociente, ele é contínuo nos pontos que não anulam o denominador. Então, se eu perguntasse para você assim, me fala onde é que estão os pontos onde essa função é contínua. Bom, tirando o 0, 0, ela é contínua em todos os outros. Ok? Eu estou meio que adiantando o que está aqui do lado direito. Aí eu preciso só lembrar vocês isso aqui, ó, que se eu pegar duas funções, uma função de uma variável e uma função de duas variáveis, e se eu fizer a composição delas, se eu juntar elas, eu obtenho uma função contínua. Por exemplo, vamos supor que eu tenho assim, x² mais y², é uma função contínua. E seno é uma função contínua, é aquela função que dá ao gráfico é uma ondinha, né? Se eu juntar o seno com essa outra, eu tenho uma função contínua. Então veja, eu tenho uma função contínua também se eu tiver uma composta, onde essa função de uma variável aqui, essa função de fora aqui, é contínua na imagem do ponto, né? No f de x, y, z.
Eu estou imaginando que a minha função f ela é uma contínua no ponto f de x0 e y0. Então a imagem do ponto existe. Então se nesse ponto aqui a função de fora for contínua também, então a composta também é contínua. Agora se eu juntar essas duas coisas aqui, aí dá um negócio bacana. Quer ver? Então, olha só. Então eu já vi o que são funções contínuas, as propriedades, né, básicas, né, soma, diferença, produto, quociente de funções contínuas são funções contínuas, composta de funções contínuas são funções contínuas. Agora eu tenho aqui uma lista com 3 funções que não é complicado você mostrar por definição que ela é contínua. Você tem que mostrar que para qualquer xy, o f de xy igual a x existe. Isso aqui é óbvio, né? A mesma coisa com f de xy igual a y, é a mesma coisa para constante. Agora, o que não é tão óbvio, mas que também não é muito complicado, é você mostrar que dado um epsilon, existe um delta, mostrar que satisfaz lá a definição de limite. Mas vamos deixar isso aí para depois. Vamos nos concentrar no seguinte. Eu estou lhe afirmando, né? Eu não estou fazendo uma demonstração aqui, mas é uma coisa bastante razoável. Essas funções aqui são funções contínuas. Tenha em mente, essas funções são funções contínuas. Agora, já que essas funções são funções contínuas, se eu pegar uma função como essa aqui, ó, 3x² mais xy, ela também vai ser uma função contínua. Não é? É uma função contínua porque 3x² é 3 vezes x. Então eu estou multiplicando um número por essa função aqui 2 vezes. E x vezes y eu multiplico uma função contínua por outra função contínua. Então ela é uma função contínua. E aí eu adiciono. Então quando eu adiciono, eu estou adicionando 2 funções contínuas. Então ela continua contínua. Então quando eu vou calcular o limite, aí eu volto lá na definição. Eu não falei para vocês que o limite, quando a função é contínua, né? O limite do ponto não é igual à imagem do ponto. Então o meu trabalho aqui é reconhecer que essa função é contínua. Ah não, mas ela é contínua por causa disso que eu acabei de falar. É soma de produto de contínuas. Então para você calcular o limite, basta você calcular a imagem do ponto. E a imagem do ponto é só você substituir. Você vai tirar o x, vai colocar 2, vai tirar o y, vai colocar 3. Vai ficar assim, 3 vezes 2 ao quadrado, mais, você vai fazer o x igual a 2, né? Ó, vai ficar 2 vezes o y, ó, 2 vezes 3, ó, mais 2 vezes 3. Então aqui vai ficar assim, 2 ao quadrado. Eu posso fazer assim, 3 vezes 2, 6 ao quadrado, 36? Não, não pode, né? Fazer assim, 3 vezes 2, 6 ao quadrado. Não, pode fazer isso não, né, gente? Ó, tem que ser 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. Mais 2 vezes 3, 6. 12 com mais 6, 18. Então, naquela ilustraçãozinha no começo da aula, se eu for me aproximando desse pontinho 2, 3 aqui, ó, a imagem vai se aproximar de 18. Vai ficar cada vez mais perto do 18. Beleza, então 18 é o limite, a tendência, para onde que vai, ok? Tem espaço aqui para eu escrever, eu posso escrever até aqui. Então tá. Vou botar só uns pontinhos aqui para eu saber. Bom, agora eu posso escrever tudo. Então, pessoal, olha só. Vamos olhar aqui. Aqui eu tenho uma composta de 2 funções. São 2 agora, hein? Eu tenho uma função aqui, h de t igual a raiz quadrada de t. E eu tenho uma função, g de xy igual a x vezes y menos 1. Essa função g, ela é contínua sempre, em qualquer lugar. Porque é produto de contínua subtraída com outra contínua. Então, por conta daquilo que nós já conversamos ali, ela é uma função contínua. Essa aqui é contínua, ó, contínua em todo o R2. Qualquer ponto ela é contínua. Essa aqui já não é contínua em tudo quanto é lugar mais. Não é verdade? Se você colocar t igual a menos 1, pronto, danou-se, não é contínua nesse ponto, porque não está definida, a imagem não é real, né? Quando você coloca t igual a menos 1. Então, na verdade, essa aqui é contínua, ó, isso aqui é contínua se o t for maior ou igual a 0. No caso, t igual a 0, diz que ela é contínua pela direita. Então, nesse caso aqui, você vai dizer o seguinte, olha, essa composta aqui, ela será uma função contínua desde que quem está lá dentro não assuma valor negativo. E como eu te falei, continuidade é uma coisa local ali, né? Num ponto ela é, no outro ela não é. Por exemplo, nesse ponto menos 1, menos 5, ela é contínua? Vamos olhar.
Se você colocar o x igual a menos 1 e o y igual a menos 5, vai ficar menos 1 vezes menos 5, dá mais 5. E aí se eu subtrair 1, deu 4, deu positivo. Então esse t aqui vai ser o t igual a 4, é positivo. Então o resultado, essa função que está aqui, neste ponto, ela é uma função contínua. Agora se eu colocasse assim, ó, ao invés de menos 5, colocasse mais 5, pronto, já não é contínua mais. Aí não tem como você calcular limite não, mas nesse pontinho aqui, aí tem. Então, moçada, aqui para calcular o limite, você vai fazer o seguinte, olha, limite da raiz quadrada de x vezes y menos 1, quando esse xy se aproxima do menos 1, menos 5, eu vou poder substituir o x por menos 1 e o y menos 5, mas todo mundo está ciente por que eu posso fazer isso? É porque eu estou diante de uma função contínua. Então aqui vai ficar assim, raiz de menos 1 vezes menos 5, menos 1. Então vai ficar assim, raiz, menos 1 vezes menos 5, 5, menos 1. Então 5 menos 1 vai dar 4, vai ficar raiz de 4. E raiz de 4 dá 2. Isso quer dizer que se eu me aproximar desse ponto menos 1, menos 5, a minha imagem vai se aproximar de 2. Né? E é outra coisa. Então eu tenho aqui o limite no ponto dando 2. Eu estou usando a continuidade para calcular o limite. E a continuidade eu estou concluindo ela porque eu estou percebendo que é composta de contínuas. Então tem um grupinho de exercícios que vocês têm que fazer, onde a sua tarefa é reconhecer que a função é contínua. Aí eu queria que você realmente não ficasse só substituindo, né? Substitui o x por 2, o y por 3, substitui. Não, perceba, olha, eu posso substituir porque essa função de cima é contínua, a de baixo é contínua, então o quociente contínuo é contínuo, então beleza, manda lá. Agora nós temos outras situações onde você vai ter, por exemplo, assim, um quociente, aí a de cima é contínua, a de baixo é contínua. Só que a função no ponto, tanto de cima quanto de baixo, dá zero. E aí você tem um ponto de descontinuidade. Mas, por sorte, essa descontinuidade, ela pode ser removida. E nós vamos falar já já sobre isso aí. Então vamos lá, minha gente. Esse limite quociente que a gente vai ter que falar amanhã. Amanhã não, depois da manhã. E aí eu vou falar disso aqui e dos limites que não existem. Ou seja, eu quero gastar 2 aulas só com isso aqui. Meninos, então veja bem, olha só para você ver. Para funções de 3 variáveis, a ideia é a mesma, você não vai mudar nada. Aqui você fala assim, não, aqui são todos de 2 variáveis, mas tem situações aqui, um pouquinho mais à frente, que as funções são de 3 variáveis, mas a ideia é a mesminha. Verifica se a função é contínua. A função é contínua, pode substituir. Essa função aqui, por exemplo, ó, na origem, 0, 0. Você tem que olhar aqui em cima. Aqui em cima é um polinômio, isso aí é uma função contínua. Embaixo também é um polinômio. E a propósito... Hã? O denominador não pode ser zero. O denominador não pode ser zero, mas tem algum par ordenado que vai anular o denominador? Não. Não, ninguém. Então essa função aqui eu posso dizer, ela é contínua em todos os pontos do R2. Então para eu calcular o limite no 0, 0, é só trocar o x por 0 e o y por 0. Pronto, resolveu. Essa aqui é elevada a x menos y. Olha só o x menos y. É uma diferença de funções contínuas. Então é contínua. E a exponencial é elevada a t, não é uma função contínua? Lá desde o cálculo você não viu como é que eu grafo a exponencial? Então aqui eu estou diante de uma função contínua. Eu tenho uma composta de contínuas. E se ela é contínua em todos os pontos, em particular no 0 ln de 2 ela é contínua também. Então eu vou trocar o x por 0, o y por ln de 2, eu vou fazer o cálculo. Pronto, já calculei o limite. E a mesma coisa você vai acontecer com todas. Essa aqui, ó, x igual a x dividido por raiz de y. O x é 0... Volta de novo, né? Ó, o x dividido por raiz de y. Onde é que está a descontinuidade? A descontinuidade está nos valores que anulam o denominador ou que fazem com que o que está dentro da raiz aqui seja negativo. Então não pode ser nem zero, nem valor negativo. Agora, no 4, nesse y igual a 4, não tem problema nenhum. Então, essa função no ponto 0,4 é contínua. Então, é só trocar o x por 0 e y por 4. A mesma coisa aqui, ó. Ln é contínua sempre? Não. Ln só é contínua quando o argumento for positivo.
Mas nesse ponto aqui, 1, ó, troca o x por um y dá 2. Então eu tenho uma função contínua. A propósito, essa função aqui é contínua sempre. Se alguém te perguntar assim, onde que essa função é contínua? Sempre. Porque não tem valor que você coloca para o x e para o y que vai fazer isso aqui dar zero ou dar negativo. Não tem jeito. Então esse grupinho de exercícios aqui, você poderia muito bem falar assim, eu vou só substituir o x e o y. Mas para um pouquinho, entenda por que você vai fazer essa substituição. Ó. Cosseno da raiz cúbica. O cosseno purinho é a função de uma variável contínua, sempre. Sim. Agora, raiz cúbica, eu não tenho o problema que eu tenho na raiz quadrada, raiz quarta. O número aqui dentro pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, essa função x vezes y é contínua. Raiz cúbica é contínua, sempre. Cosseno é contínuo, então isso aqui é uma composta de contínuas. Então, o que você tem que fazer? Trocar o x por 1 sobre 27, trocar o y por π ao cubo. Faz a continha. E o mesmo raciocínio você vai aplicar aqui aos demais. Na 9, no 0, 0, aí essa função aqui já não é mais contínua. Eu não posso simplesmente substituir aqui o x por 0 e o y por 0. Mas eu posso avaliar isso aqui separadamente, ó, como duas funções. Uma é elevada a y, ela é contínua. Tem limite, não tem? Eu posso analisar também seno de x dividido por x. Ela não é contínua, mas eu olhando isso aqui como função de uma variável, isso aqui não é uma função que tem limite? Aqui sim, ó, se eu olhar isso aqui como função de uma variável, vale a regra do L'Hopital. Aí como é que é L'Hopital mesmo? Deriva em cima, deriva embaixo, né? Aí derivado do seno dá cosseno, derivado do x dá 1. E vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Ou seja, você vai concluir que o limite existe, mas não vai ser porque é produto de contínuos. Isso vai ser porque você tem o limite das duas funções existem, né? O limite da exponencial e o limite de seno de x dividido por x. Ok? Então tem aqui mais um grupinho de exercícios para você tentar fazer. Esse aqui é o que eu vou conversar com vocês depois de amanhã. Valeu?